O pastel mais brasileiro que existe, não é brasileiro. O pastel é tão brasileiro quanto o carnaval. Todo mundo acredita nisso. Mas o pastel não nasceu no Brasil. Nasceu na China. E não foi uma receita trazida com carinho numa mala de imigrante. Foi uma adaptação de sobrevivência feita às pressas durante a Segunda Guerra Mundial. Os imigrantes chineses que viviam no Brasil nos anos 1940 enfrentavam uma fiscalização brutal do governo Vargas. Nada de comércio de rua. Nada de barraca informal. Nada que chamasse atenção. Então eles pegaram o pastel de Xangai, um bolso de massa cozida no vapor com recheio salgado, e fizeram uma coisa genial. Substituíram a massa cozida por massa frita. Mais rápido de fazer. Mais fácil de esconder. Mais difícil de proibir. E funcionou tão bem que virou negócio. Virou feira. Virou símbolo nacional. Hoje o Brasil consome mais de 1 bilhão de pastéis por ano. 1 bilhão. De um produto que nasceu como estratégia para driblar a polícia. Nesse vídeo, a gente vai abrir o pastel, literalmente, e descobrir tudo que tem dentro dessa história. Porque o pastel que você come toda semana na feira tem muito mais camadas do que parece. A massa que mudou tudo. A massa do pastel brasileiro é tecnicamente diferente de qualquer outra massa frita do mundo. Ela é finíssima, quase transparente quando esticada, e crocante de um jeito que nenhuma outra massa frita consegue replicar. O segredo está na cachaça. Isso mesmo. A massa tradicional do pastel brasileiro leva cachaça. O álcool evapora rapidamente no óleo quente, criando bolhas minúsculas na massa. Essas bolhas criam a textura estufada e crocante que você sente quando morde. Sem a cachaça, a massa fica dura e empapada. Com ela, fica leve e crocante. É uma descoberta acidental que virou técnica obrigatória nas melhores barracas do Brasil. Além disso, a temperatura do óleo é crítica. Tem que estar entre 170 e 180 graus. Abaixo disso, a massa absorve gordura e fica pesada. Acima disso, queima por fora e fica crua por dentro. Os pasteleiros de feira mais experientes testam a temperatura jogando um pedacinho de massa no óleo. Se afundar e subir devagar, frio demais. Se explodir na hora, quente demais. Se subir com leveza em 2 segundos, temperatura perfeita. É um termômetro humano desenvolvido ao longo de décadas de fritura. Nenhum equipamento ensina isso. Só a repetição ensina. Por isso o pastel da sua barraca favorita tem um sabor que nenhuma outra consegue copiar. Não é sorte. É técnica acumulada por anos. O recheio que define tudo. O recheio do pastel diz muito sobre a região do Brasil onde você está. Em São Paulo, o queijo com presunto domina. É o clássico absoluto das feiras paulistanas. Mas o queijo que derrete e estica aquele fio perfeito não é qualquer queijo. É uma mistura de mussarela com um pouco de catupiry que os pasteleiros não admitem publicamente. A mussarela pura derrete, mas resseca rápido. O catupiry mantém a cremosidade por mais tempo. É o mesmo truque da coxinha. A cremosidade que não resseca. No Nordeste, o pastel de carne com ovo é o rei absoluto das feiras. A carne é temperada com cominho, coentro e pimenta, um perfil de sabor completamente diferente do Sul. No Rio, o pastel de camarão aparece nas feiras de praia com uma frequência que não existe em mais nenhum estado. Em Belém do Pará, tem pastel de pirarucu, de jambu, de tucumã. Ingredientes que a maioria dos brasileiros nunca provou dentro de uma massa que todo mundo conhece. E o pastel doce, de banana com canela, de goiabada com queijo, de chocolate, virou categoria separada nas últimas 2 décadas. Tecnicamente é a mesma massa. Culturalmente é outro produto. O pastel é o único salgado brasileiro que aceita qualquer recheio sem perder a identidade. Porque a identidade não está no recheio. Está na crocância da massa. E essa crocância ninguém tira. A feira livre, o ambiente que criou o produto. O pastel e a feira livre são inseparáveis. Não é coincidência. É história. As primeiras barracas de pastel surgiram exatamente nas feiras livres paulistanas nos anos 1940 e 1950. Porque a feira era o único lugar onde os imigrantes chineses podiam vender sem muita fiscalização. O movimento era alto, o controle era baixo, e o produto precisava ser rápido de fazer e fácil de comer em pé. O pastel resolvia tudo isso ao mesmo tempo. Faz em 2 minutos. Come caminhando. Não precisa de talheres. Não precisa de mesa. É o fast food antes do conceito de fast food existir no Brasil. Hoje, as feiras livres de São Paulo vendem mais de 300 mil pastéis por semana. Só na cidade de São Paulo. Em uma semana, a barraca de pastel é o negócio mais lucrativo por metro quadrado das feiras livres brasileiras. Supera a barraca de fruta, de verdura, de roupa, de tudo. Um pasteleiro experiente em feira boa fatura entre R$ 3.000 e R$ 8.000 por dia. Em um dia. Com uma barraca. Com óleo, farinha e recheio. É um dos negócios mais simples e mais lucrativos do Brasil informal. O pastel de feira vs o pastel de loja são o mesmo produto. Nos anos 2000, o pastel saiu da feira e entrou nos shoppings. Redes como Rei do Mate, Bela Paulista e dezenas de outras franquias começaram a vender pastel em praça de alimentação. E aí começou uma guerra de opinião que dura até hoje. O pastel de shopping é o mesmo produto? A resposta técnica é não. E tem motivo. O pastel de feira é feito na hora, com massa aberta na frente do cliente, frito imediatamente. O pastel de rede é muitas vezes pré-montado, congelado e frito depois. O congelamento muda a estrutura da massa. Os cristais de gelo perfuram o glúten. O resultado é uma massa menos crocante e mais borrachuda depois de fritar. É fisicamente impossível replicar a textura do pastel de feira com massa congelada. Mas as redes resolveram outro problema que a feira não resolve: consistência. O pastel de feira depende do dia, do pasteleiro, da temperatura do óleo, do humor de quem está fritando. O pastel de rede é sempre igual, sempre o mesmo tamanho, sempre o mesmo recheio. É um trade-off. Você troca a textura perfeita pela previsibilidade garantida. E o mercado mostrou que muita gente prefere a previsibilidade. Não porque é melhor, porque é seguro. O pastel no mundo. O que aconteceu quando saiu do Brasil? O pastel brasileiro chegou em outros países pela diáspora e causou confusão. Em Portugal, quando os brasileiros chamam de pastel, os portugueses pensam em pastel de nata. São produtos completamente diferentes com o mesmo nome. Um é frito e salgado, o outro é assado e doce. Nos Estados Unidos, o pastel brasileiro compete diretamente com o empanada latino-americano. Visualmente parecidos,
Mas a massa do pastel brasileiro é muito mais fina e crocante do que qualquer empanada. Quem prova o pastel depois da empanada, nunca volta. No Japão, onde a comunidade brasileira é enorme, o pastel virou produto de supermercado. Vendido congelado com instruções de fritura, em japonês. Os japoneses adaptaram o recheio com frango teriyaki e cream cheese. E o produto virou o hit local. Mesma massa. Recheio japonês. Virou outro produto com a mesma alma. É a mesma história do pastel brasileiro com o pastel de Xangai. Cada cultura pega a técnica, muda o recheio e chama de seu. E nenhum deles está errado. Porque a técnica de fritar massa fina com recheio dentro é tão universal, que apareceu em culturas que nunca se encontraram. O pastel não pertence a ninguém. E pertence a todo mundo. Os sabores que você ainda não pediu. A maioria das pessoas chega na barraca de pastel e pede queijo com presunto. Sempre. É o sabor mais vendido do Brasil. Mas não é nem de perto o mais interessante. O pastel de frango com catupiry e milho criou um fandom próprio que defende que é superior ao original. E tecnicamente eles têm razão. O milho adiciona textura e doçura que equilibra o salgado do frango. O pastel de palmito com requeijão é o favorito secreto dos pasteleiros. A maioria não coloca no cardápio porque palmito é caro. Mas quando tem, esgota primeiro. O pastel de carne com ovo tem uma física interessante. O ovo precisa estar meio cru por dentro. Se cozinhar completamente, vira borracha. Se ficar muito cru, escorre tudo ao morder. O ponto perfeito é uma gema levemente cremosa que mistura com a carne quando você morde. Acertar esse ponto é uma das habilidades mais subestimadas da culinária de feira. E o pastel de chocolate com banana, que metade das pessoas acha que não devia existir. A banana carameliza levemente dentro da massa quente e cria uma doçura que o chocolate sozinho não faz. É o mesmo princípio da banana Foster, sobremesa clássica da Louisiana que usa banana flambada com caramelo. Só que dentro de uma massa crocante frita, numa feira de bairro. Alta gastronomia acidental. Sem chefe. Sem restaurante. Sem nome difícil. Só uma barraca, um tacho de óleo e alguém que resolveu tentar. O que o pastel realmente representa? O pastel é provavelmente o alimento mais democrático do Brasil. Você encontra na feira do bairro mais pobre e no mercado municipal mais famoso da cidade. O preço é quase o mesmo nos dois lugares. O sabor pode ser completamente diferente. Não tem pré-requisito para comer pastel. Não precisa de mesa, de garfo, de horário, de reserva. Você chega, pede, espera 2 minutos e come em pé na calçada. E esse ritual, chegar na barraca, escolher o recheio, esperar fritando, comer queimando a boca, é igual para todo mundo. Para o executivo que parou à tarde para ir à feira e para o aposentado que vai toda semana no mesmo horário. O pastel nivela todo mundo na mesma experiência. E carrega uma história que a maioria das pessoas nunca soube. Nasceu da necessidade de sobreviver, numa época de perseguição. Foi criado por pessoas que não tinham muita escolha e fizeram algo extraordinário, com o pouco que tinham. A cachaça na massa não foi um toque criativo de um chefe famoso. Foi alguém tentando fazer a massa ficar melhor com o que tinha à mão. O formato fino e crocante não foi uma decisão estética. Foi a solução mais rápida para fritar e vender antes da fiscalização chegar. Cada detalhe do pastel tem uma razão prática por trás. E essas razões práticas, ao longo de décadas, viraram tradição, viraram memória afetiva, viraram símbolo. Da próxima vez que você estiver na fila da barraca de pastel, esperando o seu ficar pronto, olha para aquela massa esticando no óleo quente, para aquela crocância que aparece em segundos, para o vapor que sai quando você morde e queima a boca mesmo sabendo que vai queimar. Você está comendo quase um século de história, de sobrevivência, adaptação e criatividade, em 2 minutos de fritura.